Pablo, você estreia com poesia, né, na literatura, em livro, né, você estreia com... E a gente tem aqui seu trabalho de estreia, que é esse aqui, tem como pegar, Carlinhos. Eu queria que você falasse um pouco o que é a poesia para você e se ela tem alguma função, né? E como você também enxerga hoje, por exemplo, a nossa produção poética. Se você tem alguma observação, se você consegue também enxergar com bons olhos a nossa produção poética atual. Na verdade, eu trouxe os livros. Foi você que arrumou, Tiago, isso aqui? Você arrumou na sequência, né, cara? Muito bom. Você olha, pesquisador é foda, né? Ele colocou na ordem cronológica dos livros mesmo. Ele botou um lado do outro. Gostei. Eu trouxe 6, porque na verdade eu tenho 7. Mas 7 é conta de mentiroso, né? Então, assim, eu tirei um e guardei e deixei em casa, que é um livro que eu fiz, que assim, eu tenho muito orgulho dele, que é um livro que eu fiz para um resumo para concursos. Porque eu fui professor de filosofia do direito numa faculdade aqui na UniRN durante 10 anos. E eu fiz um livrinho desses de filosofia do direito, que eram as minhas aulas que eu dava lá na época, para concurso. Então é um livro assim que eu boto no currículo, está lá no Lattes, mas não é muito bem literatura. Eu não trouxe, ficou 6 para não ficar 7, aquela conta assim. Mas na verdade, o primeiro livro mesmo, né, foi esse aqui, Domingos do Mundo. Esse foi o primeiro livro que eu publiquei, né? Eu costumo dizer que ele foi a maior história de sucesso de vendas num lançamento na história da literatura norte-grandense. Porque eu esgotei 70% a 80% da edição do livro no primeiro dia. Eu tirei 70 cópias e vendi 50. Meu tio Antônio levou 30 para Mossoró, ficou 20 nos amigos. Então foi assim, mas é verdade, do ponto de vista proporcional, é um recorde. Certo? É um recorde. Foi mais, quase que eu esgotei a tiragem, né? Eram 70 livros, eu inclusive paguei, né? E a história dele é interessante porque assim, eu ia publicar ele sem editora, porque foi em 99, né? E eu encontrei ele, Celso da Silveira, filho do grande Celso da Silveira e de Miriam Selle, lá na cooperativa. E ele, Celso é meu amigo, a gente, né, ele fazia parte desses movimentos literários já um pouco mais velho que eu, mas conhecia o pessoal do sótão, saía com a gente, então eu encontrei com ele. Aí ele disse o seguinte, ele falou assim, você vai lançar um livro, Pablo? Ele fez, qual editora que você vai lançar? Eu disse, rapaz, eu não tenho editora não, estou pensando em criar e bolar um nome, porque eu vou tirar do meu bolso. Eu disse, por que você não lança pela editora de papai? A Boa Água, né? Era a editora de Celso da Silveira. Aí eu disse, Digo, pô, será que ele toparia eu publicar pela Boa Água? Topa, com certeza, pode, tranquilo, pode deixar aí. Falei com ele e aí ele disse, não, tá, não tem problema nenhum, pode usar. Aí eu botei o selo Boa Água, né, e publiquei o livro. Quando foi no lançamento, algum tempo depois, eu acho que foi no próprio lançamento, o Celso da Silveira foi lá, né, no lançamento, para eu entregar o livro para ele. Ele disse, vim ver o livro, porque realmente eu vi no jornal que foi lançado pela minha editora. Mas eu não estava sabendo. Aí eu disse, eu não estava sabendo. Eu disse, poxa, mas... Aí ele fez, não se preocupe não, é coisa de Eli, eu sei. Aí acabou que o livro saiu pela editora do Celso, né? Tem essa honra de ter tido um livro publicado pela editora dele, apesar dele não saber. Só descobri depois. Mas esse livro, na verdade, ele saiu em 99, mas uma coisa importante é que ele não foi o primeiro livro que eu escrevi, né? A minha primeira tentativa, eu escrevo desde 88, então assim, com 14 anos eu comecei a escrever, e comecei a escrever contos, certo? E em 90 eu tentei fazer o meu primeiro livro, então eu escrevi um livro em 90, né, que eu não lembro nem mais o nome dele, está lá guardado lá em casa. Mas era um livro era um romance, uma novela, uma coisa assim, mas era muito... Hoje eu dando uma olhada nele antes de vir para cá, eu pensei até em trazer, mas achei que era muito psicanalítico, eu podia sair daqui deprimido, então deixei em casa. Aí é um livro assim, onde eu usava meus amigos do sótão, as pessoas da Etfern, que eu era um da Etfern aqui, como personagens e tal. E se passava no século XVIII,
na Áustria, sabe? E eu estava ouvindo muito música erudita na época, Haydn, Mozart, então era tudo aquele ambiente, tinha um músico, era um negócio bem besta mesmo, assim, bobão. Mas foi legal, porque foi uma primeira tentativa. Só que aí aconteceu alguma coisa comigo entre 91 e 92, que foi a descoberta, que eu descobri em 92, que Jim Morrison era poeta. Né? Jim Morrison era o vocalista do Doors. Na época, eu ouvia Doors de muito tempo, né? Escutava Doors desde 87, 86, eu ouvia Doors, mas eu não tinha tido contato com a poesia do Jim Morrison, né? Então eu comprei um livrinho chamado Jim Morrison por Ele Mesmo, que tinha traduções dos poemas de Morrison por Alberto Marsicano, né? Que foi um dos primeiros tradutores de Morrison. E quando eu li a poesia do Morrison, eu fiquei encantado, porque eu já gostava dele como músico, né? Como cantor e tal, de repente poesia. E aí o contato com a poesia dele me abriu para a poesia de Rimbaud, para a poesia de Baudelaire, para a poesia de Allen Ginsberg. Então eu conheci os Beats nessa época, comecei a ler a geração Beat entre 90 e 91 e 92. Os amigos de sótão, a gente circulava muitos livros, né, porque não tinha PDF, nem a gente tinha grana para comprar no sebo todos os livros que a gente imaginava. A gente negociava com Abimael, mas Abimael sempre foi muito duro na negociação. O apelido dele, inclusive, apesar do antissemitismo, era judeu, né, porque ele era barra pesada na negociação. A gente botou esse apelido nele, ele nem sabe, vai ficar sabendo agora se ele estiver vendo pela internet. Mas o fato é que esse contato com a poesia mudou a minha maneira de escrever. Mudou a minha maneira de escrever. E eu produzi, entre 91 e 95, eu produzi 3 outros livros. Um livro que é uma espécie de uma tentativa de fazer um Ulisses pós-punk, que chama-se Eric o Escuro, que era uma história que passava 24 horas da vida de um personagem. Então começava de 1 da manhã e terminava de meia-noite. Então cada hora era um capítulo. Escrevi uma peça de teatro, né? E escrevi uma história, assim, meio que tentei fazer, tal, que é um embrião de uma história que me persegue desde essa época. Eu já tentei escrever essa história 2, 3 vezes e nunca consegui. Mas esses livros, tudo na minha ideia era fechar para publicar um livro, fechar para publicar um livro. Eu não consegui completar isso. Então, em 96, eu já estava meio esgotado, porque tinha passado esse tempo todinho tentando fazer esse livro. Então eu juntei esse material todo, né, e compilei e misturei tudo que eu tinha escrito nesse período, né, e então, eu acabei transformando esse num texto maior, chamado A Metafísica do Sol. Tentei inclusive aprovar ele na lei na época, a lei de cultura. Tentei aprovar na lei de cultura. Aprovei, inclusive, mas não consegui captar recurso. E esse livro morreu. Ficou guardado na gaveta. Todos eles estão na gaveta. O que é que aconteceu, então? Contando essa história longa para mostrar mais ou menos a história desse livro. Eu entrei num processo de recesso criativo de 96 até 97. Eu passei quase 2 anos sem escrever uma linha. Foram os únicos 2 anos da minha vida em que eu não escrevi nada. Não escrevi nada. Então passei 2 anos assim. Quando eu emergi desse processo de esgotamento, eu peguei tudo que eu tinha produzido, né, desde aquele período, todos os restos daqueles livros que eu tentei produzir, comecei a retalhar aquilo e extrair os poemas. Por quê? Porque eram livros que não eram livros, tipo assim, não era prosa o que eu fazia. Era uma prosa poética que misturava poesia com prosa, com carta, com texto de anotação, com fragmento. Era um negócio meio assim leminskiano, essas coisas assim daquela época, que a vibe naquela época era essa, né? Aí eu fui extraindo os poemas. Então eu peguei alguns poemas naquela época e misturei com mais outros poemas que eu tinha escrito bastante em 98. Porque em 98 aconteceu de eu estar tentando convencer a minha esposa a casar comigo, na época, sabe? Que era inclusive um esforço muito grande para fazer esse convencimento, porque ela me conhecia já há alguns anos, então ela sabia quem eu era e todos os meus podres. Então eu tinha que, né, fazer um grande esforço argumentativo para fazer esse convencimento. E eu utilizei então assim a técnica, né, de poesia. Então eu escrevi muita poesia para ela. Então eu juntei as poesias que eu tinha escrito para ela em 98, foram muitas, né? E
com esses retalhos desses outros textos, e aí compilei esse livro de poesias, né? Que foi o primeiro livro que eu publiquei lá com o seu Celso. Então ele é meio que uma síntese de 10 anos de experiências, né? Então ele ficou meio denso, ficou pesado, né? Por causa disso. Curiosamente, depois eu nunca mais escrevi poesia. Eu não sei se é por causa da felicidade conjugal, né? Porque alguém me disse uma vez que poesia tem a ver com falta de sexo. Eu comecei a ter sexo com muita regularidade, eu não sei se é verdade, dizem isso, né? Os poetas me perdoem, mas assim, foi o que alguém me disse. Eu comecei a ter sexo com a regularidade matrimonial, aí a poesia sumiu. Mas também porque eu levei uma queda de uma rede, uma vez. Eu caí, depois que eu caí, nunca mais eu consegui fazer. De vez em quando vem uma poesia assim, aparece, entendeu? Aí eu faço, eu tenho algumas, mas nesses últimos 16 anos, talvez eu tenha escrito umas 7 poesias só. Eu não me considero poeta, não sei. Eu acho que eu sinto a minha poesia muito parecida com a do meu pai. E aí isso é muito psicanalítico, porque quando você tem uma poesia parecida com a poesia do seu pai, é porque tem algum problema com você. Então eu preferi caminhar para outro caminho, né? Mas falando sobre o cenário atual da poesia, Potiguar, né? Eu vejo muita gente produzindo, né? A gente tem aí pessoas criando bastante, né? E eu particularmente fiquei muito impressionado com o trabalho, né? Agora, meu Deus, da menina lá que publicou com Jovens Escribas, Regina, né, Azevedo. Eu fiquei realmente muito impressionado com a obra dela, né? Assim, comecei com ela, inclusive, no dia que eu li os primeiros textos dela, eu olhei para ela assim, eu digo, meu amor, cuidado. Você tem quantos anos? Ela disse, não, 15 anos. Eu disse, menina, você está escrevendo isso? O que é que você vai escrever quando tiver 50? Né? Eu fiquei sem saber, né? Porque eu disse, a menina com 14 anos escrevendo isso. Então, realmente me assustou a maturidade do texto dela, né? E achei que é uma espécie de Rambozinha de saias, né? Espero que ela não abandone a poesia e vá traficar marfim na África, como Rambo fez, né? Ela continue, né? Opa, tudo bem? Então eu acho que a gente está vivendo um período muito bom, né? Assim, tem muita gente e acho que... Mas eu acho que a prosa também está muito rica, né? A gente está tendo uma prosa muito rica, né? Acho que essa história de que Natal só tem poesia, literatura potiguar só tem poesia, a gente já passou por isso, já ultrapassou, não existe mais essa discussão.